sugestão, agradecer a Soraya, que está fazendo a interpretação oral para os que não detêm a língua de sinais brasileira. E agradecer ao Rafael Pereira dos Anjos, que é intérprete de Libras, que esteve aqui conosco também. Nosso compromisso imenso de conseguirmos incluir os intérpretes aqui nesta casa. Nós vamos fazer já temos um projeto de resolução nesse sentido, o compromisso do presidente da casa. Nós tivemos com o presidente da casa logo depois que ele assumiu, no começo deste ano, o deputado Leonardo Prudente, o compromisso dele feito para a comunidade surda neste sentido. E precisamos conquistar os intérpretes aqui e regulamentar a profissão, que é uma luta no Congresso Nacional que estamos sempre atuando. E dizer que a TV Distrital, depois desta sessão solene, passará o hino nacional em Libras, porque nós vimos um vídeo que foi produzido pela TV Distrital para o hino nacional, mas não é acessível aos surdos. Então, portanto, a partir desse momento, a TV Distrital vai produzir em Libras o hino nacional, que abrirá todas as sessões solenes. Nós ficamos felizes com isso, mas também queremos que não seja apenas o hino nacional que tenha a interpretação em Libras. Eu, antes de encerrar, vou passar por 2 minutos para o Messias, que solicitou de novo a palavra. Messias. Por 2 minutos apenas, que nós já estamos no horário de encerramento. Agora o Glaucio explicou, e realmente é verdade isso. Aqui em Brasília, realmente é muito pesaroso, é verdade isso, o que acontece. Mas não são intérpretes ruins. Na verdade, o que acontece é que nas faculdades acontecem o quê? Que no currículo para esse profissional, entregar o currículo para as faculdades desse intérprete, eles vão chamando somente ouvintes, e vão chamando ouvintes. E também existem, é uma faculdade, Unieuro, no caso. Os intérpretes, eles vão aconselhando e vão mostrando a responsabilidade, vão entrando em contato com outros intérpretes, e eles vão chamando esses intérpretes, mas muitos intérpretes eles não querem, porque eles acham que é sempre melhor os surdos chamando outros intérpretes, ouvintes no caso, e vão indicando esses intérpretes e outros não vão querendo. Né? Esse é um problema sério que tem nas faculdades, e eu penso que realmente falta chamar de verdade. Né? Geralmente os surdos chamam somente os intérpretes amigos, e precisa de profissionalizar isso. Não tem habilidade, né? Uma Libras meio fraca, e isso acontece muito. Então precisa realmente dessa habilidade, uma força, uma profissionalização do intérprete, para que ele tenha essa força de verdade de se habilitar e trabalhar nessas faculdades. Simplesmente trabalhar porque é amigo não dá. Isso realmente causa uma angústia muito grande. Então, os amigos vão chamando professores, eles não sabem exatamente como é isso. São anos, 5 anos mais ou menos, né, que isso acontece, e realmente é um problema sério, porque esse profissional que é obrigatório na lei ainda não existe. Né? De verdade, é uma necessidade do surdo. Obrigado. Eu agradeço ao Messias mais uma vez e vou apenas aqui socializar 2 ideias que chegou da Rita Preto, que é mãe de surdo, que diz: na cidade de São Paulo, ao lado da porta de entrada de todos os ônibus, está escrito as principais vias por onde o ônibus passa. Em Brasília, nenhum ônibus tem um itinerário. Nos pontos de ônibus não existe escrito as linhas que passam naquela via. É uma questão de mobilidade urbana. O surdo precisa da informação de quais são os ônibus que passam naquele ponto, param naquele ponto, com itinerário, e nos ônibus também ter um itinerário como existe em outras cidades. Nós vamos fazer um projeto de lei nesse sentido, Rita, porque nos cabe isso, temos iniciativa para isso, para obrigar a que os pontos de ônibus e também os ônibus tenham os itinerários principais vias. E a Rita também nos encaminha uma outra sugestão,
que diz que a cada 6 meses o surdo que faz concurso público precisa fazer um novo laudo médico para comprovar a sua deficiência. Alguns surdos querem que a Secretaria de Segurança Pública coloque o símbolo internacional da surdez na carteira de identidade. Com isso, o surdo teria que fazer apenas um único laudo. Apenas mostraria a identidade no concurso. Se passasse, apresentaria, então, aí sim o laudo médico para a perícia médica. Passando no concurso, teria que apresentar o laudo médico. E o surdo neurosensorial será sempre surdo. Então, portanto, nós também vamos fazer um projeto de lei nesse sentido, para que a Secretaria de Segurança, se o surdo assim desejar, é uma prerrogativa dele, é um direito dele, se assim desejar, ter na sua carteira de identidade o símbolo internacional da surdez, porque isso vai fazer com que ele possa se identificar nos mais variados espaços. Muito obrigada, Rita, pela sugestão. As duas sugestões. Então, para encerrar, nós vamos lembrar que segunda-feira, às 10 horas, reunião com o secretário de Esporte. E aí, eu ampliei tudo da Débora, segunda-feira, às 10 horas. Hoje, às 7 horas, o chefe de gabinete da reitoria da UNB, para discutirmos o espaço para os surdos. Às 19 horas, com o Comitê Paralímpico, para ver a possibilidade de abertura de canais com o Ministério para o financiamento ou o patrocínio de atividades ou das atividades do SUS. Aí não apenas da Federação Brasiliense, que a Débora preside muito bem, mas de todas, nós temos a Associação de Esportistas Surdos, temos uma série de associações que lidam com o esporte, a própria Associação dos Surdos, que lidam com o esporte. Então, às 19 horas, nós vamos estar querendo abrir esse caminho para, no Ministério do Esporte, através do Comitê Paralímpico. Nós vamos aqui elaborar alguns projetos de leis. A questão do selo internacional da surdez, na carteira de identidade, o surdo tem esse direito, se assim desejar. Nós vamos fazer um projeto de lei obrigando a que tenhamos os cartazes falando dos direitos dos surdos e, particularmente, da lei do Centro de Formação de Condutores, o projeto de lei para os letreiros, com os itinerários dos ônibus, nos próprios ônibus e nos pontos, e o selo de acessibilidade, que já existe, que pode ser concedido a empresas públicas ou privadas, mas que deve considerar todas as tipologias, ou seja, todas as deficiências, e não se centrar apenas na questão do cadeirante, que é extremamente justo, nós estamos de acordo com isso, mas existem várias formas de deficiência. Inclusive, nós tivemos esta semana uma sessão solene de homenagem aos 200 anos de Braille, que foi um romper de amarras para a comunidade cega. O Braille, com 6 pontinhos apenas em alto relevo, se possibilitou que eles adentrassem toda a produção científica, cultural da humanidade, tudo o que está escrito. Então, nós fizemos aqui uma sessão solene, homenageando e lembrando os 200 anos de Braille, de Luiz Braille, e também foi colocada esta reivindicação acerca da questão da acessibilidade para o cego também, que muitas vezes é invisibilizada, como também para o surdo. Dizer que eu me sinto extremamente feliz de estar aqui no dia de hoje, lembrando ainda que nós temos o compromisso e já solicitamos, agora nesta manhã, uma agenda com o presidente da TerraCap, para que nós possamos adentrar o mundo da inclusão e não fiquemos abaixo da linha civilizatória, do marco civilizatório, porque tem várias capitais, dizia a Rosana, Aracaju, Salvador, que existem os espaços para as entidades, a cessão do terreno, a doação do terreno pelo poder público para as entidades de surdos, e a gente poderia incluir, inclusive, a entidade dos cegos, enfim, para as pessoas com deficiência terem o seu espaço, onde eles possam se organizar, desenvolver sua cultura, e terem espaços de fala, e terem espaços de escuta, espaços de existência plena. Nós vamos estar marcando e chamando vocês, e também, com a permissão de vocês, chamar também a Associação dos Cegos, para que dos deficientes visuais, para que estejam conosco, para a gente poder fazer um grande movimento, seguindo as palavras sempre sábias do nosso padre Giuseppe, de que nós precisamos de união. União.
E eu vou encerrar lembrando as palavras da Rosana, que disse ousadia e coragem. Ousadia e coragem, para que nós possamos desconstruir tudo aquilo que nos impede de sentirmos-nos absolutamente plenos. Nós, seres humanos, somos seres faltantes. Sempre vai nos faltar algo. E por isso a gente só se sente pleno quando se sente pertencente a algo além de nós mesmos. Ousadia e coragem. E a gente tentar desconstruir uma lógica de que o surdo tem que mostrar que é capaz. O surdo é capaz. O surdo é capaz. O surdo tem todas as condições de ocupar qualquer espaço, tem toda a capacidade para isso. Mas tem que ficar eternamente mostrando que é capaz. Capaz de ter uma produção, uma promoção, capaz de adentrar o mercado de trabalho, capaz de ter autonomia, capaz da existência humana. Então, portanto, essa prova constante que torna doído, que deveria ser um processo absolutamente natural, que seria a considerar o surdo com todas as condições e as potencialidades que tem. Então, portanto, lembrando das palavras que aqui foram faladas, eu encerro falando de união, de coragem e de ousadia, que são os instrumentos que nós temos para a inclusão plena. Eu vou encerrar essa sessão, mas antes disso, eu gostaria de lembrar que amanhã é o aniversário do João Paulo Preto, que é o filho da Rita Preto, e que nós queremos encerrar essa sessão dizendo que o João Paulo nasceu no dia do surdo. Então, vamos cantar os parabéns para o João Paulo. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, João Paulo, parabéns a todas e todos surdos, e com essas palavras declaro encerrada a presente sessão solene. Estudantes de baixa renda nos cursos técnicos do Senai e do Senac. SESC e SESI também deverão investir 1/3 dos seus recursos em educação. A gente tem umas boas aulas que a gente pode aprender mais coisas, tem um laboratório também que a gente já vai estar mexendo com o computador, e isso pode beneficiar no trabalho. Eu faço o primeiro acadêmico e eles já tratam a gente, sim, a partir do segundo como profissionais. O programa Brasil Profissionalizado leva a qualificação técnica para os estudantes das redes estaduais de ensino médio, com investimentos de mais de 900 milhões de reais até 2011. Fazer o curso técnico, para mim, além de me colocar no mercado de trabalho, me deixar uma profissional melhor, Uruaçu é muito carente disso também. Não tinha nenhum curso técnico até a Federal chegar aqui. Por ser federal, ficou um prédio bacana, um local, um espaço, um ambiente bom, e vai proporcionar para a gente melhores resultados. No estado de Mato Grosso, nós tínhamos 3 autarquias que transformaram, que uniram para a criação do Instituto. E essas 3 autarquias, todos os anos, elas são as primeiras colocadas de escolas públicas no estado de Mato Grosso no Enem. Então, com certeza, são instituições que ajudam a formar a mão de obra qualificada para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Isso a gente sente, à medida de que a gente começa a induzir esse processo no estado, que o município ganha outra vida. E que a gente, com certeza, num futuro bastante próximo aí, a gente vai ver de que esses resultados, eu tenho dito em coisa de 4, 5 anos, não precisa muito, o que esses resultados vão trazer para aquele município, para aquela microrregião, para o estado e com esse projeto grande do governo dos Distritos Federais para a nação.
A expansão da educação profissional no Brasil é um processo onde caminham juntos trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Vivemos um momento fundamental na transformação da educação brasileira com a criação dos institutos federais. É um grande passo na construção de um país com justiça social e oportunidades iguais para todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Eu gostaria de passar a palavra nesse momento para o deputado Ailton Gomes, que é administrador de Planaltina, já justificando que ele não poderá ficar até o término desta sessão, em função de compromissos que não tiveram a possibilidade de serem remarcados. Então, com a palavra, deputado Ailton Gomes. Boa noite a todos, né? Para mim é uma satisfação, mas mais nada agradecer a Deus a oportunidade desse momento ímpar na história. E quero começar agradecendo essas duas personalidades, que é companheiros de casa, e deputados brilhantes, companheiros, amigos. Eu tenho um carinho especial e pude, como deputado de primeiro mandato, aprender muito com essas duas personalidades. E aí eu falo da líder da bancada do PT, que trabalha é vice-presidente aí da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, a deputada Érica Cocai, por essa iniciativa, junto a esse nobre companheiro, já sabe da estima que eu tenho por ele, né, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais da Câmara Legislativa, deputado Paulo Tadeu. Excelentíssimo senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, doutor e professor Garibaldi Kenchian. Agora eu acertei. Garabê. Quando eu achei que eu tinha acertado. E olha que já tem várias tentativas, viu? Uma hora eu vou acertar. Eu tentei falar sem ler, mas dessa vez, agora eu vou ler. Garabê. É bom demais. Senhor diretor e secretário substituto da Secretaria de Educação, profissional e tecnologia do Ministério da Educação, doutor Getúlio Marques Ferreira. Senhor representante do movimento pela implantação das escolas técnicas do DF, Luiz Alberto Pimentel Martins, companheiros, né, alunos, professores aqui presentes, o Walter, outro Walter ali, que foi meu mestre lá no Colégio Agrícola, meu professor. Eu sou ex-aluno de ainda como Colégio Agrícola de Brasília, e hoje essa graça de ser Instituto Federal, né? Ali foi meu grande líder. Me quero permitir também relacionar ali um grande companheiro de classe abaixo. Ele era meu antigão, né? Me deu muito trote, um companheiro, um amigo, Josué. E eu quero aqui, Josué, pedir permissão pelo momento da tranquilidade, da certa informalidade que a gente percebe nessa cerimônia de paz, dizer até o seu apelido aqui público, né? Que aquele momento ímpar da nossa história no Colégio Agrícola, você poder tá ali, o nosso amigo... Trote. Descontando o trote. Me deu alguns trotes, né, nessa caminhada, e que me fez crescer, porque a escola ela contribui, e está ali nosso amigo Frangão, né, companheiro, amigo, leal daquela época, e hoje, mais do que nunca, um técnico agrícola, um parceiro. E quando eu saí dali, Érica, Paulo, toda essa mesa bem formada, a gente sai com muitos sonhos, a gente vai para uma escola técnica profissional, um colégio agrícola, hoje um instituto, que eu acho que caiu na mão certa. Você sai com muitos sonhos. E às vezes o mercado de trabalho nem sempre consegue absorver toda essa demanda, né? E a gente começa a buscar rumos. Não por falta de paixão, muita paixão. Tive na Bahia, cuidei de 3 fazendas, fiz curso de inseminação artificial, melhoramento genético. Eu fui buscar alguma coisa nessa área porque era uma paixão e ela está aqui até hoje, nunca perdi. E quando eu percebi que o mercado naquele momento não era promissor, retornei a Brasília, fiz um concurso para os bombeiros, cerrei fila 15 anos, peguei outra paixão na minha vida. O bombeiro é outra profissão nobre, que me fez preencher essa paixão de ser técnico agrícola, e daí eu fui parar na política por um destino, e como parlamentar fui convidado a administrar minha terra natal.
Então, um aluno do Colégio Agrícola, nascido e criado na cidade secular, na cidade de 150 anos do Distrito Federal, uma cidade onde que Brasília fará 50 anos o ano que vem, e na sua poligonal já tem uma cidade na grandeza dos seus 150 anos, de uma história definida, de uma cultura bela, de 230 mil habitantes, e que tem o primeiro Instituto Federal do Distrito Federal, está lá em Planaltina, esse início desse projeto maravilhoso, de mais de 300 aí em todo o Brasil, inicia na capital do país, na minha cidade, onde hoje eu tenho a alegria de ser o gestor. Então esse momento aqui é ímpar, a gente tem que bater palma, a gente tem que parabenizar, a gente tem que festejar, essa moçada, essa juventude bela, com todos os professores que ainda estão, né, grudados aí firme. Aquele vídeo ali trouxe uma emoção muito boa. Trouxe realmente o futuro, trouxe o que realmente é o Instituto. A gente tem que abraçar com o coração. E eu, nesse pouco tempo, eu pude observar o carinho que as pessoas tratavam o Instituto, na montagem, na expectativa de futuro, e é daí que a gente tira realmente as grandes esperanças. Então eu não podia deixar de passar, mesmo com a agenda hoje bem, né, preenchida, agradecer o convite e poder vir aqui dizer parabéns vocês que estão à frente, parabéns os nobres deputados que tiveram a sensibilidade, só pessoas de sensibilidade de coração, faz uma homenagem, uma sessão solene a uma instituição dessa grandeza, relembrando realmente uma história bonita. E aí vocês me desculpem sempre relacionar o Colégio Agrícola, porque foi essa fase que lá eu estive, mas Instituto Federal, que o Brasil hoje bate palma de pé. Brasília bate palma de pé também. E eu bato palma de pé por ser um ex-aluno, por ser hoje o administrador que recebeu o primeiro instituto, e a esse reitor, que uma hora eu ainda vou acertar o nome dele de primeira, sem ler, eu peço a Deus esse momento, só vai ver. E parabéns, gente, de coração. Só mesmo, o homem sem Deus é um homem sem norte, né? Nós temos que pedir a Deus toda hora que nos norteie, mas que nos leve para uma instituição de qualidade como essa. E parabéns vocês, alunos, que eu tenho certeza que sairão daí fortalecidos, fortificados, vão correr atrás do mercado de trabalho, estarão até muito mais preparados, vão me entender, e eu tenho certeza que daí muitos perseveraram, vão perseverar, digo, nessa caminhada. Mas se algo não fizer com que vocês não permaneçam, não desistam da vida. Não abaixem a cabeça. O mundo é feito de oportunidades. Quem sabe a formação de vocês aí vai servir para um outro caminho que o Brasil vai precisar de vocês. Eu tenho certeza que o profissional que sai daí está preparado para qualquer cargo nesse Brasil. Essa é a diferença de estudar no Instituto Federal, de ter líderes como o Walter, de ter parceiros e amigos, companheiros ali como o Josué, mesmo dando os trotezinhos. Eu tenho certeza que aquilo serviu. Então, que Deus abençoe, parabéns, continue firme, não desistam nunca. Obrigada, deputado Ailton Gomes, obrigado pela presença. E sinta-se à vontade para poder retomar a sua agenda. E eu gostaria de apenas agradecer imensamente a presença dos professores e alunos do Instituto Federal de Brasília, do campus de Planaltina, que estão aqui. Muito obrigada pela presença de cada um e cada uma de vocês. E passar a palavra nesse momento para o doutor e professor, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui já chamado de Garibaldi, mas que chama-se doutor e professor Garabê Kentian. Deputada Érica Cacucai, agradecer ao deputado Paulo, agradecer pela oportunidade dessa audiência pública, cumprimentar também o deputado Ailton Gomes, que saiu, Luiz, aí que sempre está cobrando da gente aí que a gente construa quanto antes essa escola, meu amigo, colega Getúlio, da CETEC, os demais autoridades, Walter lá representando Planaltina, da direção de Planaltina, os demais reitores, caros alunos, colegas, amigos do Instituto Federal, boa noite. Essa é uma data, essa semana nós comemoramos 100 anos de uma instituição que é uma instituição riquíssima e que ajuda a desenvolver
o país. Então, é o centenário da educação profissional e tecnológica do país, é o centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. E, nesse centenário, a gente comemora também a criação, o nascedouro, do Instituto Federal de Brasília. E eu vou tentar falar um pouco dessas duas coisas. O que é essa rede, né? Falar um pouco rapidamente o que é essa rede, o que é esse centenário, e vou me fixar um pouco mais no Instituto Federal de Brasília, que está nascendo, né? Já nasceu, mas ainda é criança, e a gente está cuidando. Tem uma apresentaçãozinha ali, eu vou pedir quem que está comandando aí para mudar de página. Ah, é lá, né? Pode. Então, eu vou falar um pouco da escola de aprendizes, da escola de aprendizes até o Instituto, como que foi essa trajetória, falar do Instituto da Expansão, o Instituto de Brasília, as atribuições e o que a gente tem planejado e projetado para Brasília. Então, em 1909, o Nilo Peçanha resolve ele faz uma análise dizendo que, devido ao aumento constante da população das cidades, o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades. Então, ele pensou nas classes, na população, no trabalhador, e resolveu criar um meio para que essa população, esse trabalhador, se qualifique, né? Fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que o afastará da ociosidade. Essa foi a gênese do Instituto, que hoje, Instituto Federal de Brasília, mas há 100 anos atrás, criou uma escola para formar artesãos e artífices, né? E aí vem esse decreto, próxima página, que fala que em cada capital seria criado uma escola. Foram 19 escolas. E aí é uma lei interessante, depois quem tiver curiosidade, esse decreto de 1909, ele tem um texto bastante interessante de ser lido. A gente vai passar um pouco rápido, senão vai demorar muito, né? Mas depois a gente deixa essa apresentação aí com esse decreto. Próximo. Mas só passando aí um resumo rápido dessa história. Então, 1909, Escola de Aprendiz e Artífice. Na década de 30, essa escola é transformada em liceu industrial, depois em escola técnica. Na década de 50, foi criado o Colégio Agrícola de Planaltina, então uma história paralela aí que acontece. Nas 19 capitais, continuam as escolas técnicas, depois o centro. As escolas técnicas tinham o quê? Cursos técnicos. Até então, antes era o colégio, o ginásio industrial. Nas escolas técnicas passaram a ter cursos técnicos, tá? Ensino médio ligado a uma formação profissional. Na década de 90, final da década de 90, foram criados os Centros Federais de Educação Tecnológica. Aquela mesma escola técnica virou Centro Federal, ou seja, uma instituição que oferecia, além dos cursos técnicos, cursos de nível superior, cursos de tecnologia, tá? E também licenciaturas. Então, aumenta a atribuição dessa instituição e ganha um status de centro universitário. Aqui em Brasília, aquele colégio agrícola, criado na década de 50, é transformado em Escola Técnica de Brasília, há 2 anos atrás. Escola Técnica Federal de Brasília. E, no final do ano passado, no final de dezembro de 2008, todas as instituições foram reorganizadas em 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, o que é o instituto? É a própria escola técnica, só que com suas atribuições aumentadas, tá? É uma nova instituição formada a partir das escolas técnicas. Continua a atribuição da oferta de cursos técnicos, agregada a atribuição dos cursos de tecnologia, agregada a atribuição de formar professores para o país, porque hoje a gente precisa aumentar a formação de professores. Tem regiões do país que falta professor de física, de matemática para o colegial, melhorar a qualidade do ensino médio do país, e a pesquisa tecnológica, a pós-graduação tecnológica. Então, é uma instituição que tem status de universidade, mas com atribuições ligadas às tecnologias. Então, o que é o Instituto? São instituições pluricurriculares, multicamp, ou seja,
várias unidades, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino. São equiparadas às universidades e são instituições com autonomia nas questões educacionais. Quais as finalidades? Ofertar educação profissional, promover integração e verticalização, ou seja, o mesmo laboratório, o mesmo professor atende desde o curso básico, técnico, tecnológico, pós-graduação, no mesmo ambiente. Integração, verticalização, soluções técnicas, associação com arranjo produtivo local, ou seja, não é uma escola que vive no mundo da lua, ela vive no mundo concreto da região onde ela existe. A escola de Planaltina está lá em Planaltina, que é uma região agrícola, e trata de agricultura. A escola das outras unidades vão resolver problemas locais, aquilo que a sociedade local está demandando. Próximo. Bom, e essas escolas que foram 19 lá em 1909, tá? Em 2002, quase 100 anos, tinham só 140 unidades. Hoje já são 215 e daqui a um ano seremos 366 escolas. Em Brasília, tem uma unidade. No ano que vem serão 5. E são essas 5 unidades que a gente vai procurar mostrar. Volta um só para mostrar um mapinha. Aqui tem a história do... Ó, esse pontilhado aí são as 360 escolas espalhadas por todo o país. Você vê que é uma rede que está espalhada em todo o país. Próximo. Aqui é a história do Instituto de Brasília, né? 59, Colégio Agrícola. 2007, Escola Técnica Federal de Brasília. E 2008, Instituto Federal de Brasília. Próximo. A estrutura do Instituto Federal. Tem um conselho superior, um colégio dirigente, a reitoria e os campi. Tá? São 5 campos que vão existir, 5 unidades escolares. Próximo. As atribuições: formação inicial e continuada, curso técnico, tecnólogo, licenciatura, engenharia e pós-graduação, pesquisa e extensão. Tudo isso pode e deve existir dentro do Instituto. Os campos: Brasília, Gama, Samambaia, Taguatinga e Planaltina. Eu vou mostrar daqui a pouco como que está estruturado esses campos. Próximo. Campus de Brasília. Não, Campus de Planaltina. É uma área rural, bastante grande. Os alunos aí conhecem bem onde que fica, né? E é um campus que já está em funcionamento. Próximo. Com cursos de turismo, agropecuária, agroindústria, agroecologia, iniciando em fevereiro do ano que vem, e agroenergia, provavelmente em agosto do ano que vem. Então, o Campus Planaltina já vai passar a ter cursos superiores, sem abandonar os cursos técnicos. Próximo. Campus Brasília. Informática, a gente fez uma série de audiências públicas e definiu por essas áreas. Informática, telecomunicações, turismo, meio ambiente, administração, gestão e licenciatura em matemática e artes. Próximo. Fica lá na Asa Norte, perto da UNB. Campus Taguatinga. Eletromecânica, vestuário, comércio e manutenção em informática e uma licenciatura em física. Fica ali no limite da região de Planaltina. Taguatinga, desculpa. Campus Gama. Logística, agronegócio, química, paisagismo, design gráfico e licenciatura em química. Essa é a proposta que a gente está apresentando. E aí, na entrada do Gama, está o terreno que vai ser construído o campus. Próximo. Samambaia, edificações, reciclagem, meio ambiente, imóveis, e informática e licenciatura em biologia. E Samambaia vai ser próximo lá do lado do Boca da Mata, ao lado da linha do metrô. Tá? E o que a gente está anunciando também é que a gente vai... Você veja que esses prédios todos estão sendo licitados agora e vão ficar prontos em 2011. Mas a gente pretende, já em 2010, iniciar as atividades em Taguatinga, num
num prédio emprestado, iniciar atividade no Gama, num prédio também emprestado. Em Samambaia, a gente também está negociando de iniciar as atividades no ano que vem. Então, já vai ter curso antes dos prédios ficarem prontos. Bom, eu tentei rapidamente mostrar qual é o projeto da implantação desse instituto aqui em Brasília. Esse instituto que comemora 100 anos, mas de um lado tem 50 anos, porque a Escola de Planaltina tem 50, tem 1 ano de idade, porque foi criado ano passado, mas por pertencer à rede federal, também está fazendo o aniversário de 100 anos. Então, parabéns aí ao Instituto. Obrigado aos deputados pela oportunidade de fazer essa apresentação. Obrigada, professor Garabê. E eu passo a palavra nesse momento ao nosso deputado, autor da iniciativa desta sessão solene, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Paulo Tadeu. Bem, boa noite a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora aqui dessa sessão solene. Inicialmente, quero cumprimentar aqui ao nosso doutor e professor Garabê, bem como também ao nosso lutador aqui, Luiz Alberto, companheiro de luta, né, da comunidade, que, aliás, o Luiz Alberto está envolvido, viu, Érica? Impressionante como ele está envolvido em todas as lutas da comunidade lá de Samambaia e também do Distrito Federal, seja em defesa do parque, das escolas técnicas, enfim. Parabéns, esse é um exemplo, inclusive, de cidadania e de cidadão para a nossa cidade. Doutor Getúlio, do Ministério da Educação e Cultura, e, é claro, a nossa companheira Érica, né? Que eu quero testemunhar, né, Érica, que essa audiência ela foi proposta inicialmente pela Érica. Nós estamos desenvolvendo, tanto eu quanto a Érica, um trabalho na defesa das escolas técnicas aqui no Distrito Federal. E aí eu pedi uma carona para ela. Falei, Érica, dá uma carona aí nessa sua sessão solene, porque aí eu te dou em outras também, tal, e a gente está fazendo essa luta juntos, tal, enfim, ela não, beleza. E a Érica tem sido, aqui na Câmara Legislativa, uma lutadora e uma defensora, não só dos direitos humanos, porque já traz no sangue, mas na defesa da educação como um mecanismo, né, de melhoria da nossa sociedade. Aos estudantes aqui de Samambaia, também de Planaltina, tem aqui lutadores também do povo, como o Eduilson, que é da Associação lá de Carroceiros da Samambaia, também um lutador que não só faz a defesa da sua categoria, mas também de outros setores, como saúde, educação, enfim, parque. Enfim, a gente tem aqui os professores também. Eu fico muito feliz, Érica, pela qualidade aqui da nossa sessão solene. E feliz também porque a gente abre uma agenda no Poder Legislativo, né, do Distrito Federal, para fazermos, na noite de hoje, uma reflexão importante sobre a educação técnica em nosso país, que tem como objetivo fazer a formação profissional dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, enfim, de todas as pessoas. Eu até dizer para a Érica ali, quando o nosso reitor Garibê passou ali aqueles primeiros slides, a intervenção do Nilo Peçanha, a justificativa dele mostra o quanto a nossa elite, aí é a elite bem antiga, né? 1900 e tal, mas quanto a nossa elite trata os trabalhadores ou pensa, né? E esse sentimento dele, esse pensamento dele é atual, viu? Ainda tem muitos brasileiros que sempre tiveram e nasceram em berços de ouro, estiveram em sociedades, eu diria, mais avançadas do ponto de vista material, que pensam do mesmo jeito até hoje. Pensam do mesmo jeito. E aí eu vejo assim, muito na juventude uma visão de que política não presta, que todos os políticos são iguais, enfim. E eu digo para vocês que o exemplo que o presidente Lula, um operário, formado também numa escola técnica, está dando para esse país algo impressionante. Foi preciso um operário mostrar para essa elite como se faz, né? E isso é política. Isso é política. O Lula teve a sua formação profissional como torneiro mecânico, se não me engano, no Senai, não é isso? Senai. Eu fico até feliz porque eu também tenho a formação técnica no Senai.
Eu terminei meu segundo grau como auxiliar da construção civil e fui fazer meu curso técnico em edificações no Senai em Taguatinga. Na época, inclusive, estudava de manhã à tarde e alguns períodos até à noite, mas recebia, se eu não me engano, um salário mínimo e meio, um salário mínimo e meio, além da alimentação que o Senai me garantia para fazer a minha formação técnica. Logo em seguida eu fui para a Encol para a SEB sindicatos, enfim, hoje estou aqui como um parlamentar, sou estudante até hoje, estava na UNB, vim para cá, tenho que voltar para a UNB de novo. Então, eu fico assim, muito feliz e me sinto em casa, porque estou no meio de professores, de doutores e de estudantes. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que a política ela transforma a realidade nossa. Você tem a boa política e a má política. Você tem um bom político e o péssimo político. Basta, portanto, que a população se envolva na política e discuta qual tipo de política que ela quer. Porque se hoje nós temos um número, ou números como esse que foi apresentado pelo nosso reitor, na ordem de R$1 bilhão que está sendo investido pelo governo Lula na educação profissional e tecnológica do nosso país, com certeza o maior investimento da história do Brasil. O maior investimento da história do Brasil. E por que isso não foi feito no passado? Por que será? Por opção política. Foi preciso o presidente Lula, o governo federal, o Ministério da Educação, tirar um posicionamento político de fazer crescer no nosso país a existência das escolas de educação profissional e tecnológica. Porque senão não existiria. E eu fico com muito receio, Érica, porque a gente tem que procurar transformar essa política em política de Estado, e não em política de governo. Porque governos vêm, governos vão. A gente sabe que daqui a pouco vai ter novas eleições gerais do nosso país, para a presidência da República, para governador e por aí vai. A escola, aqui citada pelo nosso administrador, Ailton Gomes, escola agrícola, ela foi durante muitos anos orgulho dessa cidade. Mas foi por opção governamental, por uma política de um governo, que a escola quase acabou. Quase acabou a escola técnica. Ela quase foi desmontada, sucateada, como hoje nós temos na saúde, né? Como nós temos na educação, Érica. Porque é uma opção política. Ou o governo investe na educação, ou ele vai investir em obras. Ou ele investe na saúde, no crescimento, inclusive, no desenvolvimento social dos nossos jovens, ou ele vai investir em propaganda e publicidade. Isso é opção política. Então, muitas vezes, a gente acaba elegendo representantes do povo, elegendo governadores, presidentes da República e por aí vai, sem ter preocupação de qual é o projeto que esse presidente tem para o futuro. Tem presidente que já passou pelo nosso país, que se dependesse dele, todo o ensino estaria privatizado, nem escola pública existiria, porque tem essa visão na nossa sociedade. Tem essa visão na nossa sociedade que educação ela pode ser privada e tem direito a ela quem paga. A mesma coisa com a saúde também. E por aí vai. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quero fazer esse alerta aqui, nesses 100 anos que estamos aqui comemorando a criação das escolas profissionais do nosso país. Mas nós temos que ter cuidado, nós temos que fazer uma reflexão dos 100 anos que passaram e já também olhar para o futuro. Vocês hoje são estudantes. Mas amanhã serão os seus filhos, os seus netos, os nossos filhos, os nossos netos e por aí vão. E aí nós temos que pensar também no futuro. Então, tem que se envolver na política, sim. Aqui, recentemente, né, Érica, aprovamos aqui, com a ajuda da companheira Érica, nossa, enfim, a instituição do passe livre estudantil. Foi uma briga enorme até chegarmos onde chegamos. Está faltando apenas agora aí a regulamentação por parte do governador Arruda, publicada no Diário Oficial, para que os estudantes possam começar a ter o direito ao passe livre. Então vejam vocês, as benfeitorias e as melhorias, elas ocorrem na medida em que a população está organizada, na medida em que os jovens entendem a importância da política na vida das pessoas. Por mais que seja chata, muitas vezes é meio chata, é meio, né? Pô, a gente falam demais, mas tem que participar. Tem que participar, porque se você não participar, outro vem e participa. E muitas vezes aquele que participa por você não tem as mesmas boas intenções que você tem com certeza no seu coração, enfim. Então eu quero, nessa sessão solene, dizer da minha alegria, juntamente com a deputada Érica, de estarmos realizando essa sessão solene, essa reflexão. Eu e a Érica hoje de manhã, agora no final da tarde, né, Érica,
queremos que a gente possa expandir, viu, nosso reitor e também o doutor Getúlio, lá do Ministério. Nós não queremos só 5 escolas técnicas no Distrito Federal, não. Nós queremos uma escola técnica também lá em Santa Maria, queremos ali no Riacho Fundo, queremos também em São Sebastião, em Sobradinho, em Braslândia. Queremos que todas as regiões administrativas de Brasília tenham escolas técnicas. São 30 regiões administrativas. Se pelo menos fizer umas 25 até o final do governo Lula, já está bom demais, entendeu? Eu espero que, inclusive, o governo Lula continue, né? Não vai ser mais o Lula, mas tem aí a nossa candidata que com certeza irá dar continuidade, né, Érica? Então, em vez de 25 escolas técnicas no Distrito Federal, porque é engraçado, lá em Santa Maria hoje, a população falando, e uma das principais reivindicações da população, sabe qual era? Uma escola técnica lá em Santa Maria. Porque o pessoal está com ciúmes, e com toda razão. Ah, porque no Gama vai ter uma escola técnica. Já tem lá um campus da Universidade de Brasília. Por que não vai ter também uma escola técnica aqui em Santa Maria? E começa essa ciumeira. Por que tem escola técnica em Planaltina e não tem Sobradinho? Por que tem Sobradinho e não tem em Braslândia? Então, essa é uma missão para o nosso Ministério da Educação, para o nosso presidente Lula. E vocês podem contar com a gente, tanto comigo quanto com a companheira Érica, para que a gente possa brigar por mais lotes. Porque aqui tem lote para tudo quanto é coisa, né? Até coisa que não presta. Para dar lote aqui para outras. Mas lote para a escola técnica é uma dificuldade enorme. Mas a gente está brigando aqui, juntamente com o Luiz Alberto e outros. Então, quero aqui, encerrando a minha intervenção, parabenizar assim, a todas e a todos que lutam em defesa desse país, em defesa da educação, em defesa, nesse caso específico, desse centenário da educação profissional e tecnológica, todos os professores que estão. Assim, o meu agradecimento pela missão que vocês cumprem nesse país. Vocês formaram um presidente da República, formaram aqui pelo menos 2 parlamentares que aqui falaram, eu e o Ailton Gomes. Espero que desse plenário aqui de estudantes possam sair novos deputados, novos governadores, presidente da República, para que a gente possa mudar, inclusive, a realidade desse país. Então, parabéns, companheira Érica, pela iniciativa. Obrigado pela carona que você me deu nessa sessão solene. Então, a todos vocês, fica aqui os meus parabéns. Mas vou pedir desculpa porque tenho que voltar lá para a UNB, porque senão vou levar falta, aí você é aprovado e não posso, né? Então, assim, a todos vocês, meu agradecimento, meu muito obrigado e parabéns pela luta de todos. Obrigada, Paulo Tadeu. Dizer que o Paulo reafirmou, aqui falou, uma missão que nos foi destinada, porque a Câmara hoje estava em Santa Maria, viu, doutor Getúlio? A população de Santa Maria clama e nos arrancou de nós o compromisso de estarmos apresentando aqui hoje uma escola, também um instituto, naquela cidade. Então, portanto, nós aqui estamos reafirmando, nós devemos transformar isso em um projeto de indicação, vamos fazer uma boa fundamentação para que nós possamos ter escolas, uma escola em Santa Maria, que essa é a reivindicação que a gente traz nesse momento, mas o Paulo já citou aqui que nós queremos expandir ao máximo a rede aqui no Distrito Federal, até porque um jovem aqui tem mais chance de morrer do que na média nacional. E nós estamos trabalhando com um projeto de futuro, que implica imediatamente no presente. Mas eu quero, nesse momento, passar a palavra para o nosso companheiro, que desenvolve várias lutas fundamentais para a população do Distrito Federal e aqui representa o movimento pela implantação das escolas técnicas no Distrito Federal, o senhor Luiz Alberto Pimentel Martins. Um prazer tê-lo aqui, Luiz. Obrigado. Nós, o coletivo em Samambaia, né, a população organizada, através do Instituto Padre Brandão e o Atavetas, que é a associação do curral comunitário lá dos carroceiros, né,
criamos o movimento, né, pela implantação das escolas técnicas, né? Hoje, após um processo de luta, nós temos 4 áreas, né, para que o Instituto possa construir as escolas técnicas no Distrito Federal, após muita luta, né? Em Samambaia, nós sabemos que a obra no terreno destinado vai levar 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronta, né? E nós conseguimos também, porque nós temos atuação no Parque Três Meninas, em Samambaia, onde tem prédio antigo da instalação do Senai, onde funcionou dentro da escola, dentro do Parque Três Meninas, conseguimos que o Instituto, a escola técnica, passe a funcionar no Parque Três Meninas, nessas instalações que seriam reformadas pelo Instituto Federal, né? Enquanto constrói. Essa luta, ela nos alertou na cidade de Samambaia a partir de 2007, quando o deputado Paulo Tadeu entrou com uma indicação para as escolas técnicas na expansão de Samambaia, né? Nós ficamos sabendo, então, no MEC, que nós teríamos 5 escolas técnicas no Distrito Federal, uma Planaltina e mais 4 terrenos que nós aí iniciamos essa luta, né? Eu quero ressaltar aqui a importância dos equipamentos públicos para que deixe as nossas cidades, no caso Samambaia, deixe de ser cidade dormitória, né? Que ela possa ser autossuficiente, resgatando, inclusive, o plano inicial do Distrito Federal, que teria um cinturão verde, né? Teria todo um equipamento, e o princípio no Distrito Federal é que todas as cidades satélites, elas sejam autossuficientes, né? Eu quero me dirigir aos estudantes, lembrando a fala do deputado Paulo Tadeu, no envolvimento na política. Uma forma que o governo federal atual está proporcionando à população são as conferências. As conferências, elas estão sendo indicadas em todos os segmentos, quase, aqui no Distrito Federal. Conferência de cultura, conferência de saúde ambiental, né? Existe uma conferência apontada aí, a Conferência Mundial de Educação, né? E os estudantes precisam estar atentos, né, e mobilizar a sociedade, participar nesses instrumentos. Quando você tem uma conferência e é aberta à população, o estudante tem que estar aberto a essa participação, é o coletivo. A nossa Constituição, no seu artigo 1º, ela fala, né, da forma de democracia, a democracia representativa, que são as eleições, e nós estamos na Casa Legislativa, da representação através do voto, né? E a nossa Constituição também fala da democracia participativa, e uma forma de participação são as conferências. Estudantes, então eu estou me dirigindo aos estudantes, procurem participar de conferências, que nas deliberações das plenárias é o povo no poder. Exercite esse seu direito, está na Constituição, e o governo federal tem participado e proporcionado essa forma de participação a todos. Eu gostaria de colocar aqui o nosso e-mail, né, a página no Orkut, da Escola Técnica, em defesa da Escola Técnica Federal. exctecfederal@hotmail.com. ESCTEC federal@hotmail.com.
abrindo participação à comunidade nos trabalhos que estamos fazendo. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Gostaria de agradecer a presença do Marco Antônio Juliato, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, do Carlos Frajuca, pró-reitor de Pesquisa, do Marcelo Silva Leite, pró-reitor de Extensão, do Elias Vieira de Oliveira, pró-reitor de Administração, da Cristiane Jorge de Lima Bonfim, pró-reitora de Ensino, da Rosane Souza, chefe de gabinete, da Flávia de Almeida Pinheiro, coordenadora-geral de Projetos Especiais e Processos de Ingresso, do Walter Antônio Rodrigues, diretor de Administração e Planejamento, do Gilbert Almada, vice-diretor da Escola Técnica de Ceilândia, do Francisco Póvoas, diretor do Campus do Gama, da Conceição de Maria Cardoso Costa, diretora-geral do Campus de Samambaia, da Aline Rocha Souza Santana, coordenadora de Patrimônio Almoxarifado, do Eduilson Barros da Silva, que é presidente da Atavetas, que é a Associação dos Carroceiros de Samambaia, e que também faz parte do movimento multifacetado da luta em defesa do parque, em defesa da dignidade e em defesa também das escolas técnicas. Do Luiz Henrique Vieira, coordenador de serviço da Pró-Reitoria de Administração, da Nara Rodrigues, técnica administrativa, da Ângela Menezes, do Maurício Rabelo, da Maria Diva Araújo Azevedo, da Dalva Silvia Ribeiro de Oliveira e Silva, da Procuradora Federal, do Instituto e da AGU, do Ricardo Alexandre Assis, presidente da Liga Esportiva de Samambaia, e do Paulo Roberto Menezes Lima, diretor de Educação Superior da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Agradecer imensamente a presença de todas e todos, ao passo que concedo a palavra ao senhor diretor e secretário substituto da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, que aqui irá de pronto responder à necessidade de expansão da rede para além das 5 unidades, o doutor Getúlio Marques Ferreira. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, vocês viram que eu tomei um gole ali de água bem forte, porque quando a deputada Érica fez esse desafio, eu digo, olha, tem que ter um pouquinho mais de calma, né, para poder, deputada, a gente depois fazer a exposição e dizer quais os caminhos para que nós possamos conseguir isso. Eu queria cumprimentar a deputada Érica e dizer, deputada, aqui de corpo presente, né, que é uma pena que eu não seja eleitor de Brasília, viu, porque aí a senhora já teria meu voto. Por tudo isso, meu voto hoje é na minha distante e querida Rio Grande do Norte.